vou então recomendar, sugerir, né, um livro que é um clássico dos anos 30 e que depois foi filmado, né, que é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, depois virou um filme, né, do John Ford, e que é interessante porque ele retrata um momento muito particular da vida norte-americana, da vida das comunidades rurais do meio oeste americano. São os Oaks, né, originalmente o pessoal de Oklahoma, que nos anos 30 vivia uma crise agrícola enorme e estavam tendo as terras deles tomadas, né, pelos bancos. No meio disso tudo, tempestades de areia, frutos da erosão do solo, pelo uso intensivo da terra também para a agricultura. Então, John Steinbeck ele pega isso, nessa circunstância, e mostra o deslocamento de uma família de Oaks para a Califórnia, que era a terra dourada, né? Era o destino do paraíso na terra, no imaginário americano dos anos 30. E, evidentemente, eles chegam lá, não encontram esse paraíso também, mas estão em busca, né, desse paraíso. E essa história esse livro do John Steinbeck é um pouco a exaltação de alguma coisa que é muito cara ao New Deal, né? Que é a exaltação do homem comum, do americano comum, em contraposição às elites, né, da costa leste, aos banqueiros, aos grandes industriais, que até então eram tidos, né, como os grandes realizadores do sonho americano, que tinham ascendido, né, e se tornado grandes banqueiros e grandes empresários e grandes empreendedores. Mas o New Deal ele desloca um pouco essa exaltação para o homem comum, para os trabalhadores da cidade, para os trabalhadores do campo, né, para as famílias de despossuídos. Né? Então, a família Joad, que é a família, né, das Vinhas da Ira, é um pouco essa ode ao homem esquecido, né, que a própria frase que o Roosevelt usa, né, vai se dirigir ao homem esquecido. Os Joads da Vinha da Ira são os homens esquecidos. Então, recomendo o livro, a leitura do livro do John Steinbeck. Eu recomendo também que vocês assistam o filme do John Ford. E, além disso, eu recomendo também que vocês entrem na Biblioteca do Congresso americano, porque eles têm coleções maravilhosas do New Deal, de diversas agências do New Deal, porque o New Deal, dentre os programas do New Deal, havia programas para, por exemplo, empregar músicos desempregados. Então, muitos músicos passaram a fazer parte de orquestras sinfônicas, muitos músicos desempregados, né? Passaram a fazer parte de orquestras, e esses concertos eles eram transmitidos pelo rádio, ou então as orquestras viajavam pelo interior dos Estados Unidos. Então, tem aqui, não sei se está dando para ver, WPA, era uma agência do New Deal, com orquestras, né, tocando. Havia um programa para levar bibliotecas para cidades do interior em que nunca houve biblioteca. Então, os livros eram levados muitas vezes a cavalo. Essa ideia que a gente tem dos Estados Unidos cortados por estradas, essa foi feita a partir dos anos 50. Né? O sistema rodoviário americano foi construído a partir de 56. Então, em muitas localidades nos Estados Unidos, os livros chegavam no lombo de cavalos. E tudo isso é fotografado. Né? Tem fotos de tudo isso. Então, eu recomendo que vocês entrem na Biblioteca do Congresso americano e acessem principalmente o acervo do WPA, que era uma das agências do New Deal
que foi responsável por, entre outras coisas, revelar uma nova América, uma América de pobreza urbana, de pobreza rural. Então, eles fotografavam tudo, isso que é uma família branca, pobre, do Texas, né? Então, existe uma riqueza documental na Biblioteca do Congresso, boa parte dela digitalizada, que, aliás, isso é uma ótima iniciativa, né, para quem está procurando, ótima alternativa, né, para quem está procurando tema para o mestrado, para o doutorado, né, explorar um pouco essa riqueza documental, fotográfica. Né? Talvez a pessoa mais famosa, a fotógrafa mais famosa que fotografou os Estados Unidos, né, nos anos 30, tenha sido a Dorothea Lange, que é uma fotógrafa conhecida, e que fotografou essa pobreza rural americana. Mas vários programas do New Deal também, eles coletaram histórias de ex-escravos e seus descendentes, fizeram coletas de músicas folclóricas, de danças folclóricas do interior dos Estados Unidos, né? Nos anos 30, o New Deal ele financiou uma redescoberta, uma descoberta de uns Estados Unidos que não estavam registrados, né? E eu acho que isso seria um ótimo campo de pesquisa para quem está procurando tema para o seu mestrado e para o seu doutorado, né? Além disso, né, além das Vinhas da Ira e do acervo gigantesco, né, da Biblioteca do Congresso, existem vários filmes dos anos 30 e 40, inclusive um outro filme do John Ford, que se chama Como Era Verde Meu Vale. Na verdade, Como Era Verde Meu Vale se passa na Irlanda, se não me engano, né, nas Ilhas Britânicas. É uma comunidade mineira, de mineradores, né, que mostra um pouquinho o impacto desse mundo moderno numa pequena comunidade rural da Irlanda, o choque de valores entre as gerações mais velhas e as mais novas, os mais novos ou tentando organizar um sindicato ou emigrando, né, saindo da terra de origem. Mas esse filme é legal, Como Era Verde Meu Vale, porque mostra isso um pouco, o impacto da chegada do mundo moderno numa pequena comunidade rural britânica, né? E na época, nos anos 30, nos Estados Unidos, esse tipo de chegada avassaladora do mundo moderno também estava acontecendo, né? Pequenas comunidades isoladas no imenso território americano estavam sendo, de alguma forma, conectadas com a economia americana, fosse através da indústria, fosse através da chegada, da descoberta de uma nova zona de mineração, né? Então, esse filme, eu acho, mostra, do John Ford também, retrata um pouquinho esse momento. Além, claro, de um clássico do cinema americano, que é No Mundo Nada Se Leva. Aliás, No Mundo Nada Se Leva, eu acho que é um filme que tem que ser visto por quem tem interesse nesse momento. Se não me engano, é um filme de 37, 36 ou 37, não me recordo ao certo, mas que faz uma série de discussões também, ou propicia também uma série de discussões sobre o papel do Estado, o New Deal, o homem comum, o bom senso, o americanismo, todas essas questões que estavam sendo discutidas nos anos 30, de alguma forma estão presentes nesse filme, além de ser um filme delicioso, né, de ser visto, muito engraçado, com cena, também a visão de que a razão profunda da crise é a ganância, né, que era uma visão muito comum na época, né?
culpar a ganância dos grandes empresários pelas razões, né, pela crise que estava sendo vivida, né? E a solução que ele dá também é uma solução muito comum na época, né? Basta os empresários deixarem de ser gananciosos que o problema se resolve, né? O problema é a ganância de alguns empresários. Então, esses temas que eram muito presentes, né, no debate dos anos 30, estão presentes também nesse filme, que é muito legal, muito gostoso de ser visto, que é Do Mundo Nada Se Leva.